Shalom Aleichem, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Dando continuidade aos nossos vídeos sobre as grandes festas, hoje voltaremos a falar sobre Sukkot. E o nosso tema hoje é Sukkot e a redenção. Quais são as conexões entre a festa de Sukkot e a redenção final? Vamos ver? Nós temos um texto aqui em Salmo 118, 25 e 26 que diz: Ana Adonai Roshi Ana, Anai Adonai Hatzli Hana, Baru Abba Beshem Adonai, Berachen Mi Bet Adonai. Salva-nos agora, te pedimos, ó Eterno. Ó Eterno, te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Eterno. Nós vos bendizemos desde a casa do Eterno. Essas palavras são ditas a cada festa de Sukkot, quando está sendo entregue e feita a libação das águas, as águas estão sendo derramadas. E esse texto é citado a cada festa de Sukkot. E é interessante porque quando isso acontecia no templo, era um momento de grande comoção e de grande expectativa entre as pessoas, porque eles aguardavam a manifestação do Mashiach justamente nesses momentos em que a festa estaria acontecendo. E lá em João 7, quando isso aconteceu, acontece algo extraordinário, porque Yeshua, quando viu aquelas águas sendo derramadas, ele pega e diz uma coisa muito interessante. Ele diz que aquele que tem sede venha a ele, que ele beberia de graça das águas da vida. E é interessante porque essas águas que estavam sendo derramadas simbolizavam a água viva, que é Yeshua HaMashiach, para trazer a redenção de dentro para fora. A redenção, ela está ligada aos 3 templos. Então, quando Sukkot, que também está ligado aos 3 templos, pois na festa de Sukkot foi feita a inauguração dos templos. Vamos ver uma coisa interessante, porque nós passamos pela inauguração do primeiro templo, do segundo, e o terceiro templo certamente será reerguido e inaugurado em Jerusalém numa festa de Sukkot. E você poderia me perguntar, mas por que tem que ser numa festa de Sukkot? Porque o Eterno tem um padrão para poder fazer as coisas, e nada do que ele faz foge ao padrão dele. E o terceiro templo, ele também aponta para o momento da redenção final de Israel. Por isso ele é tão importante. E existem pessoas hoje que têm as mais diversas opiniões sobre a reconstrução do terceiro templo. Entre elas, existem aqueles que dizem ser isso desnecessário. Tá? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que isso é fundamental até para que o anti-Mashiach apareça. Mas uma coisa que eu quero mostrar para vocês antes disso é que cada um desses templos, ele teve uma função dentro da nação de Israel. E o terceiro templo, ele vai ser uma obra que mostrará para o mundo a unidade de Israel com o Eterno. Vai mostrar que a promessa que o Eterno fez está se cumprindo. E isso é muito importante historicamente falando e espiritualmente falando. Por isso, a reconstrução do terceiro templo, ela é tão importante, tão necessária, porque essa reconstrução apontará para o movimento profético que ocorrerá dos céus para a terra, interferindo na história da humanidade. Então, a reconstrução do terceiro templo, ela é algo necessário. Só para você ficar informado, todo o material para a reconstrução do terceiro templo já está em Jerusalém. Todos os utensílios do templo já foram reconstruídos, eles foram refeitos, os sacerdotes estão treinados, os levitas estão treinados, o templo ele está em Jerusalém todo desmontado, aguardando um momento em que aquela mesquita, que você conhece como mesquita da cúpula dourada, virá ao chão, e quando ela cair, então nós vamos ver esse terceiro templo sendo reconstruído. E, portanto, nós vamos ver uma outra coisa acontecendo, que está ligada ao fim dos tempos.
Vamos lá. Por que isso tem que acontecer no 7º mês? É interessante que o 7 é um número de plenitude nas Escrituras, e o Eterno faz com que a contagem do tempo começasse no 7º mês, que é o mês de Tishrei, que é o mês em que Adão foi criado. Ou seja, a partir da criação de Adão, o tempo começa a ser contado, porque até então não havia necessidade de contagem de tempo. Por que esse tempo precisa ser contado a partir daí? Porque se a criação de Adão aconteceu no 7º mês, e o processo de queda e redenção dele também acontece no 7º mês, isso significa que esse tempo é um tempo muito importante para a nação de Israel e que todos nós vamos ficar atentos a isso. Olha só que interessante. Esse é um mês chamado de Tishrei. Na Torá, Tishrei é chamado de Ierach HaEtanim, ou o mês dos fortes, ou o mês dos antigos. Isso é muito interessante porque a força do Eterno, ela se manifesta quando ele cria, quando ele dá início a alguma coisa. E o Eterno iniciou tudo isso em Tishrei. A humanidade, ele inicia a criação, tudo aconteceu em Tishrei. E uma outra coisa também interessante é porque esse mês de Tishrei, ele aponta para o passado, mas também sinaliza aquilo que ocorrerá no futuro. Por isso ele é chamado de o mês dos fortes, ou o mês dos antigos. Porque só quem é forte e só quem tem contato e certeza do que era o passado pode esperar algo diferente no futuro. Esse mês é um mês de acontecimentos muito importantes em Israel, e o que eu vou salientar aqui serão os 3 templos, tá? Todos eles erguidos e inaugurados no mês de Tishrei, tá? Por isso é que é um mês ligado à redenção, porque você vai perceber uma coisa bem interessante que aconteceu na inauguração destes templos, tá? Dos 2 primeiros, e que vai acontecer no 3º com certeza, e eu quero salientar isso para você agora. Então vamos lá. O primeiro templo. Em 1 Reis 8:2 diz: e todos os homens de Israel se juntaram na festa ao rei Shlomo, no mês de Atanim, que é o 7º mês. Uma coisa muito interessante aqui, que é necessário que nós possamos comentar, é que o primeiro templo ele não foi inaugurado por Davi, mas pelo filho dele, Shlomo. E esse nome Shlomo em hebraico significa pacífico. Ou seja, esse seria um tempo em que seria trazida paz sobre Israel. A partir daquele instante as guerras cessariam e se iniciaria um tempo de paz. Vamos salientar isso bem, porque eu vou conectar isso com o 3º templo, com uma questão profética que está lá no livro de Apocalipse, tá? Então, a gente precisa entender que nesse período em que o templo foi inaugurado, o primeiro templo, aconteceu algo também durante a inauguração. 1 Reis capítulo 8, verso 9 diz assim: na arca nada havia senão as 2 tábuas de pedra que Moshe pusera junto a Horebe, quando o Eterno fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Eterno, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Eterno enchera a casa do Eterno. É interessante notarmos, amados, que a glória do Eterno desceu sobre aquele lugar. Isso foi uma forma do Eterno sacramentar, dizer que ele havia aprovado aquela construção. Porque como o Eterno já havia dito a Moshe, ele apontaria um lugar onde seriam construída uma casa, um local para que ele pudesse habitar entre o povo de Israel. E esse lugar foi o 1º, o 2º templos, e no 3º templo acontecerá o mesmo. Mas há algo interessante aqui, que a glória do Eterno veio e os sacerdotes não conseguiram ficar em pé, ou seja, eles caíram. A glória veio e eles foram para o chão. Isso é uma coisa muito interessante da gente perceber, que todas as vezes que a glória do Eterno apareceu no passado e se manifestou,
eles não conseguiram ficar de pé. Não foram só sacerdotes, foram sacerdotes, profetas. O próprio João, no livro de Apocalipse, relata que quando ele tem uma visão de Yeshua, ele cai como morto. Ou seja, ele vai para o chão também. Então isso é uma coisa muito interessante para a gente salientar como a glória do Eterno, que é chamada de Kavod, ela tem um peso sobre as nossas vidas que não permite que nós muitas vezes fiquemos em pé. Caminhando um pouco mais, quando falamos agora sobre o segundo templo, Neemias 8,14 diz assim, quando eles reconstruíram, né, o segundo templo, que estava todo destruído, e acharam escritos na Torá que o Eterno ordenara pelo ministério de Moshe que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. Então, esse templo aqui, assim como o primeiro, ele foi erguido, foi restaurado e ele foi inaugurado numa festa de Sukkot. A conexão entre o primeiro e o segundo templo dá-se através desse fato. A festa de Sukkot, ela marca esse tempo, para que os templos pudessem estar sendo colocados em funcionamento. E é uma coisa curiosa a gente notar que tudo isso aconteceu sempre no 7º mês, na festa de Sukkot, que é uma festa que comemora o final da colheita e é uma festa na qual nós cremos que o Mashiach virá para nos buscar. Então isso é muito significativo, porque isso nos dá uma pista do que pode acontecer numa festa de Sukkot, num desses anos aqui, ou nesse ano, ou em anos futuros. Mas a pista está dada. A manifestação da glória do Eterno, a manifestação do Mashiach, pode acontecer numa festa dos tabernáculos. Vamos continuar para a gente entender agora mais um fator aqui. O terceiro templo. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4, Shaul Hashaliah, o apóstolo Paulo, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Elohim ou se adora. Assim que se assentará como Elohim, no templo de Elohim, andando como se fora Elohim. Então aqui, amados, nós temos um texto bem interessante, porque ele nos mostra o seguinte, que isso vai acontecer, o templo vai ser reinaugurado, e esse homem que vai ser recebido como se fosse o Mashiach, ele vai ser na realidade o anti-Mashiach, mas ele vai querer se colocar numa posição em que ele vai exigir adoração dos judeus à pessoa dele. Então ele vai querer se assentar no templo de Elohim como se for Elohim. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque se você pegar o livro de Apocalipse, logo depois ali do início, da grande tribulação, diz que viria um cavaleiro branco, e esse cavaleiro tem um arco na sua mão, e é interessante que essa pessoa, ele vem trazendo uma paz momentânea à terra. Esse cavaleiro branco não é o Messias. Ele é justamente uma cópia do Messias que vem trazer uma falsa paz. Lembra do primeiro templo, quando eu comentei que Shlomo trouxe um tempo de paz para Israel? Então, esse homem vai vir como se fosse um clone, ao contrário, de Shlomo, porque Shlomo também representa o Mashiach, reinando e trazendo paz para a nação. E quando esse reinado se inaugura de Shlomo, a glória do Eterno vem de uma forma sobrenatural. Então esse camarada vai vir como se fosse um clone ao contrário. Tá? Ele vai trazer uma falsa paz, a glória do Eterno não virá como aconteceu nas outras inaugurações, tá? Ela não terá uma manifestação de glória como aquela, e ele vai querer se colocar no lugar do próprio Criador. Então, esses fatos acontecerão, mas nós cremos, eu pelo menos creio assim, de que nesse tempo já terá acontecido um arrebatamento e muitos já terão ido embora. Muitos de nós não veremos isso acontecer,
porque a notícia da inauguração do templo, ela será uma notícia de âmbito mundial. E quando isso acontecer numa festa de Sukkot, nós esperamos que o shofar toque e o Mashiach possa estar nos levando para estarmos com ele para sempre. Assim também como o momento final da redenção da humanidade acontecerá numa festa de Sukkot, porque se a grande tribulação durar 7 anos e isso começar numa festa de Sukkot, no final de 7 anos vai terminar também numa festa de Sukkot. Ou seja, a festa de Sukkot ela tem todas essas conexões incríveis, conexões proféticas maravilhosas que apontam para tudo isso aí. O templo então já está sendo preparado. 2 Samuel 7,10 diz assim: e prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Essa é uma promessa que o Eterno deu para a nação de Israel, e hoje Israel está na sua terra. Israel tem uma parte só da terra, porque a terra mesmo, ela englobaria muito mais territórios do que Israel tem hoje. Na nossa opinião, hoje Israel tem cerca de 15 a 20% no máximo do território original que foi dado a eles pelo Todo-Poderoso. Então há muito ainda que se conquistar, há muito ainda que se fazer para que Israel possa estar ali dominando todo o território que o Eterno lhe deu. Certamente somente acontecerá com a vinda do Mashiach, mas nós aguardamos o momento em que isso vai acontecer. Portanto, nós esperamos que todos esses acontecimentos que nós temos visto no mundo hoje, eles estejam sendo amadurecidos para que as nações possam se preparar, as nações possam se unir para, no final das contas, estarem contra Israel, para que Israel então possa ser colocado no seu lugar de proeminência e salvo pelo Messias. Agora nós vamos terminar falando sobre a Haftará de Sukkot. Olha só isso aqui que interessante. Esse é o momento final da redenção. Veio mais a mim a palavra do Eterno dizendo: filho de Adam, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize: assim diz Adoni, o Eterno, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, todas as tuas tropas, muitos povos contigo. Ezequiel 38, 1 a 6. Essa palavra se refere ao momento em que as nações se reunirão para tentar destruir Israel e principalmente Jerusalém. E você sabe o que vai acontecer nesse momento, né? Esse será o momento da grande manifestação de Yeshua, quando ele aparecerá nas nuvens dos céus, e a Bíblia diz que com a espada de sua boca ele destruirá todos os inimigos de Israel. Ou seja, Yeshua vai abrir a boca e dizer uma palavra e todos os inimigos de Israel serão destruídos. Isso também, irmãos, tem uma conexão muito importante, uma conexão interessante com aquilo que está relatado no prólogo de Yohanan, né, no prólogo do livro de João, quando diz que o Messias, né, que o verbo, né, a palavra, todas as coisas foram feitas por ele e através dele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo aquilo que foi criado, veio através do Messias. Então, se ele é o Criador, ele é o único que pode destruir. Se todos os seres humanos nascem através dele, porque ele é o Criador, junto com o Eterno, então isso significa que, na hora de destruir, ele pode destruir, e ele mesmo vai abrindo a boca a destruir os inimigos de Israel. Então, amados, esses são alguns
aspectos proféticos da festa de Sukkot relacionado com os 3 templos, que nos mostram o quanto isso é tremendo e o quanto é poderoso participar destas festas. O quanto é tremendo quando eu e você entendemos cada uma dessas injunções proféticas e podemos então partilhar disso, esperando o momento em que tudo isso vai acontecer. Portanto, celebre a festa de Sukkot, celebre as demais festas, mas celebre sempre pensando, o momento da redenção virá em breve. Que o Eterno abençoe a sua vida, que eu e você estejamos prontos para o momento da redenção final, e que o Todo-Poderoso se compadeça de nós, nos mantendo sempre na sua presença. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Beshem Yeshua Mashiach. Se você gostou do nosso vídeo, favorite ele aí, diga para todo mundo o trabalho que estamos fazendo, espalhe as notícias, compartilhe os nossos vídeos e também inscreva-se no nosso canal.